Glórias a Deus. Graças e paz, amém, irmãos? Deus é bom, por isso eu e você estamos aqui nesta noite. Quero agradecer a Deus, por mais esta noite, a terceiro dia da nossa campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Neste momento, gostaria já de estar convidando o nosso pastor Anderson, que estará ministrando a palavra. Quero agradecer a Deus pela vida dele, e também há muitos anos ter recebido o nosso convite, ter vindo aqui trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. É muito bom tê-lo aqui com toda a sua família, a pastora Cláudia que está ali também. Deus abençoe. E que, por gentileza, vamos nos colocar em pé, vamos orar neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer pela vida do teu ungido, que sempre, meu Pai querido, tem estado aqui conosco. Eu creio que o Senhor já revelou a tua palavra, o Senhor já colocou a tua palavra, e quando ele abrir a boca não será o homem, mas será o Senhor Espírito Santo, usando ele da maneira e da forma que o Senhor quer. Todo espírito de crítica, de rejeição, toda inquietação, tudo aquilo que não vem de ti, sai agora do nosso meio, em nome do Senhor Jesus, porque quem tem a liberdade, isso aqui é o Senhor Espírito Santo, são os teus anjos ao teu serviço, então usa ele segundo o teu querer, em nome de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Quero louvar a Deus por essa gloriosa oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez estar com os irmãos. Deus abençoe. É sempre bom estar com os irmãos. Deus abençoe o pastor Gilvan, toda a equipe de obreiros. Deus abençoe. Nós já nos sentimos de casa aqui também, amém, irmãos? Vocês nos recebem, amém? É uma família que cresceu, então você chamar a gente para comer alguma coisa, põe um prato a mais na mesa, tá bom? É brincadeira. Vocês são uma igreja que mora no nosso coração e não paga aluguel, tá bom? Misericórdia, você não deu nenhum glória a Deus. Eu sei que você olhou e disse assim, mas não é a moradia que eu esperava, mas tu não paga aluguel. Só de não pagar um aluguel, valia um glória a Deus, né? Então, só para o pregador não voltar para casa triste, faz de conta que eu não falei nada, tá bom? Vocês são uma igreja que mora no meu coração e não paga aluguel. Aleluia, que bênção! É bênção, meus irmãos. Eu sei que os irmãos são em 12 dias, perdão pelo atraso, não é do nosso feitio atrasar, mas correria. Mas estamos aqui para falar que Jesus é bom. O diabo não presta e nós estamos melhorando, amém? Você está melhorando? Pergunta para o irmão do lado, você está melhorando? Se ele fez aquela cara de sonso assim, lá fora você dá um beliscão pentecostal nele. Como que é um beliscão pentecostal? É aquele que você belisca, que ele fala assim, aleluia! Depois que você der o beliscão pentecostal, diz assim, trata de melhorar porque Jesus está voltando, tá bom? Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Me pediram o tema da mensagem, e o tema da mensagem é o Deus de uma segunda chance. Você crê nisso? Eu quero refletir com você nesta noite sobre isso, Deus de uma segunda chance. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8. Verso de número 1 a 11. Mas eu queria ler com você o 7:53. João 7:53, eu vou seguir no 8. Tá bom? Diz assim: então cada um foi para a sua casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? E eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo.
Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio aonde estavam. Jesus endireitou-se e disse: mulher, aonde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem também eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém, meus irmãos? Ouve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai, o anjo desta igreja, Senhor, com muito carinho me colocou em tuas mãos. Mas mais uma vez eu lhe peço, ó Deus, e entendo, Senhor, que quanto mais oração, melhor é. Então, Deus, eu peço agora não somente por mim, peço pela tua noiva, ó Deus, que cada coração seja um campo fértil a ouvir a tua voz. Senhor, nós entramos, Senhor, nesses 12 dias, Senhor, querendo mudança. E nós sabemos que tu és o Deus de uma segunda chance. Então fala conosco nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, tema, como eu já disse, o Deus de uma segunda chance. Embora teologicamente a gente pode até entrar num debate com alguns vão dizer que Deus não vai dar uma nova oportunidade. Mas eu quero dizer que enquanto nós estamos em vida, Deus tem nos dado oportunidade todos os dias. Muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje está ligado às escolhas que nós fizemos. E na verdade, você já conhece, eu já falei isso, e não acredito que não só eu tenha falado, é o famoso DDD, descagem direta à distância. Não, muita gente nem sabe o que é isso. Eu achei uma ficha arrumando a garagem e mostrei para o meu filho, disse: Lucas, vem ver, cara. Tipo coisa de museu, né? Eu falei: Lucas, você não tem ideia, o que é isso? O que é isso, pai? É uma ficha. E estava lá, o DDD, descagem direta à distância. Mas o DDD que eu quero falar é decisões decidem destinos. A decisão que eu tomo hoje vai definir como é que eu vou estar amanhã. E muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje está ligada às nossas escolhas. E eu quero nessa palavra introdutória falar sobre 3 tipos de escolha. Existe um pano de fundo aqui no texto que eu li. Qual é o pano de fundo? Capítulo 7 vai nos trazer a narrativa. Está na época do Sucote, ou a festa dos tabernáculos. Há uma expectativa se Jesus vai subir a festa ou não. Se você atentar ao capítulo 7, você vai ver que os próprios irmãos de Jesus chegam para Jesus e dizem assim: você não vai subir na festa? Como é que pode alguém realizar os milagres que você realiza e não ir lá no meio do povão e tal? Você tem que se aparecer. E Jesus disse: não, vão vocês. Na verdade, nem os irmãos de Jesus criam nele ainda. Jesus então, depois que todo mundo vai à festa, se você atentar ao capítulo 7, você vai ver que Jesus sobe. E ele não queria muito chamar atenção. O que nos traz uma lição diferente de muitos pregadores que querem aparecer mais do que Jesus. Jesus ia na festa, e aí ele vai ali meio que sem querer aparecer, e ele vai se encontrar no templo ensinando. Os povos veem, muitos acreditam, outros não. Alguns dizem: será que é esse o Messias? Um diz assim: não, mas ele veio da Galileia, não pode ser. Verdade é que as autoridades mandam os guardas ir lá prender Jesus. Mas o texto é tão rico e tão lindo, que os guardas chegam para prender Jesus. Em vez de prender Jesus, eles ficam ouvindo o que Jesus está falando. E aí eles se encantam com a mensagem que entra no coração e volta para as autoridades dizem assim: cadê ele? E eles olham e dizem assim: nós nunca vimos alguém falar do jeito que ele fala. Aí as autoridades dizem assim: ele já corrompeu vocês, já viram deles. Aí Nicodemos se levanta e diz assim: calma, na nossa lei ninguém é preso sem antes ser interrogado, sem antes ser levado a julgamento. Nicodemos já tinha tido um encontro com Jesus no capítulo 3. Nicodemos sabia que ele não era qualquer um, sabia que ele era alguém especial.
Aí o verso de número 53 diz assim: e todos foram para casa, e Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Eu disse que há 3 tipos de escolha. A primeira escolha, eu quero classificá-la como escolha natural. Que escolha é essa? São aquelas pessoas que vão ao templo para ouvir Jesus. Eles ouvem Jesus, gostam da palavra. Terminou o sermão, eles vão para casa. E no dia seguinte, no capítulo 8, você vai ver que bem cedo, muitos daqueles que ouviram Jesus no dia anterior, voltaram para ouvir de novo. Que escolha é essa? É a escolha natural, de casa para a igreja, de igreja para casa, de casa para a igreja. É viver a vida assim. Esse é um tipo de escolha. Mas existe uma segunda escolha. E essa escolha, Jesus nos dá um exemplo. É de quem optou a sua vida por viver algo mais de Deus. É de quem resolveu viver algo mais de Deus. Porque enquanto alguns foram para casa, o verso 1 do capítulo 8 diz assim: e Jesus foi para o monte orar. Tem gente que escolhe dormir, tem gente que escolhe orar. Então são as escolhas que vão definir como é que nós estamos. Jesus foi para o monte orar. E logo pela manhã voltou ao templo para ensinar. Eu aprendo uma coisa: a gente só dá o que tem, e para ter precisa buscar. A gente só dá o que tem. Ninguém pode dar o que não tem, irmãos. A gente precisa entender isso. Então a segunda escolha é a escolha daquele que quer viver o sobrenatural. Às vezes ele pode olhar e dizer assim: eu podia ir dormir. Mas ele escolhe, ele lembra de Jesus e diz: não, sabe uma coisa? Eu vou orar. Eu não estou dizendo que você ir para o monte, você pode ir lá no Cocaia, não sei onde você vai, no Pimentas, Guaianás. Mas eu estou dizendo da escolha de estar mais próximo de Deus. Porque a escolha do natural, vão passando os dias, entra ano e sai ano, e a gente não muda. É de casa para igreja, de igreja para casa. Mas eu sento aqui e para mim é a mesma coisa. Querido, não existe um culto igual ao outro. O de ontem foi ontem, o de hoje é hoje. O de ontem não volta mais. Aproveita esse que você tem, porque quando ele findar, outros vão vir, mas esse não volta mais. Então escolha adorar, escolha viver mais de Deus, escolha provar o melhor de Deus. O que vai definir a nossa vida são as escolhas que nós fazemos. Mas eu disse que seriam 3 escolhas. Qual é a terceira escolha? A terceira escolha, ela está no capítulo 8, nos versos que li. Não está por referência, mas por inferência. Entre as linhas, você vai descobrir a terceira escolha. E eu chamo essa terceira escolha de escolha carnal. Por quê? Porque eu tenho uma escolha natural. Eu tenho uma escolha de alguém que quer viver o sobrenatural. Mas eu tenho uma escolha daquele que decide viver na vida de modo que agrade os desejos da sua carne. Porque o verso 3 e 4 vai dizer que enquanto Jesus ensinava, foi trazido a ele uma mulher que foi pega no ato de adultério. A King James escreve dizendo que foi pega no ato, adulterando. O Talmud também expressa essa ideia. Ou seja, eu tenho uma mesma noite anterior, alguém que escolheu dormir, alguém que escolheu orar e alguém que escolheu pecar. Olha que lindo. Dentro de uma mesma noite, alguém pode sair daqui, um escolhe passar tempo com Deus, um escolhe dormir um pouco mais e o outro escolhe pecar. A escolha que você faz vai definir como é que vai estar a sua vida. Essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Se é logo cedo pela manhã, indica, irmão, que a noite anterior ela escolheu para satisfazer os seus desejos, querido. E decisões decidem destino. A escolha que eu faço hoje vai definir como é que eu vou estar amanhã. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: eu vim trazer uma mensagem de boa nova, porque o evangelho é boa nova. Eu vim lhe dizer que o Senhor nosso Deus está disposto a lhe dar uma segunda chance. Eu não sei qual é o tipo de escolha
escolha que você tem feito até o dia de hoje. Mas se hoje você abrir o teu coração, Deus quer mudar a tua história. Qual é a escolha que você tem feito nesses últimos dias? Qual é a escolha que eu tenho feito nesses últimos dias? Porque a escolha que nós fazemos vai determinar como é que nós estamos. É bem verdade que as nossas escolhas sofrem influência. Por exemplo, quando a esposa entra na loja, depois ela ter provado os 120 vestidos, aí ela olha para o esposo e diz assim: qual que você acha que eu levo? Fala aí! Aí o homem, você sabe como que é, ele fica assim, quando ela pergunta para ele fica assim: Jesus, me ajuda, Senhor, e agora o que eu respondo, meu pai? Senhor, se eu disser que não gostei, meu Deus. Então ele, nesse momento, ele vira alguém muito espiritual e diz assim: Senhor, me revela. Me revela. Me revela qual que ela está gostando. Mas as nossas escolhas são influenciadas. Talvez o esposo, que ele vai lá e veste 2 camisas e diz: tá boa essa aqui, e já compra aquela com lombada que a gente fica puxando assim para cobrir a lombada, e a esposa diz: não, prova outra. E diz: não, tá boa essa aqui, leva essa aqui mesmo. As nossas escolhas são influenciadas, e eu quero lhe dizer que o inimigo das nossas almas tem lutado para influenciar suas escolhas, tem te rodeado, tentando te influenciar naquilo que você vai escolher. Talvez colocando um amigo, um pseudo amigo do teu lado e dizendo: para, você é novo, você vai fazer o que na igreja? Vamos curtir a vida primeiro, cuidado, irmão. Talvez tenha colocado alguém lá no teu trabalho dizendo assim: olha, você vai insistir nesse casamento, para, desiste, cuidado. O inimigo está querendo influenciar as tuas escolhas. Mas eu quero compartilhar com você pelo menos 5 verdades sobre o pecado, ou melhor dizendo, 5 mentiras de Satanás sobre o pecado. A primeira mentira de Satanás sobre o pecado é que o pecado traz realização. E Satanás está tentando influenciar tuas escolhas, dizendo para você: ei, o pecado traz realização. Cuidado, é mentira. Sabe por quê? Porque o pecado traz sim um prazer momentâneo, aquela coisa de momento. Mas depois que passou, querido, as pessoas mais alegres, as pessoas mais dóceis se tornam pessoas tristes, arrogantes, porque o pecado te corrói. Davi disse que o pecado corroía os seus ossos. Aquela pessoa que é alegre, no momento em que pecava, parecia que trazia uma realização, mas não traz. É uma falsa ilusão, é mentira de Satanás. Cuidado, não deixa Satanás influenciar nas tuas escolhas. Pecado não traz realização. Ah, eu estou cansado, estou desanimado com a igreja, estou desanimado com a obra. Deixa eu dizer um negócio para você: a obra não nos cansa, o que nos cansa é o pecado. A obra pode até nos desgastar um pouquinho, mas às vezes a gente chega arrebentado, cansado. Mas quando você presta um serviço para Deus, irmão, experiência própria, você sai de lá dizendo assim: meu Deus, como Deus é lindo. Eu cheguei tão cansado, eu cheguei tão arrebentado, mas olha como Deus é lindo. E quando você olha os frutos, então você diz: meu Deus, Deus é maravilhoso. Então cuidado, irmão, porque é o pecado que nos corrói, é o pecado que nos desgasta. Então o pecado não traz realização, é mentira de Satanás. É aquela velha história, aquela propaganda que diz assim: se você tiver isso, você vai ser aceito. Se você tiver isso, você vai ser bem que isso na sociedade. Cuidado, querido, isso é ilusão. Satanás está querendo influenciar nas tuas escolhas. Pecado não traz realização, traz uma alegria, um prazer momentâneo, mas não traz realização. Segunda mentira de Satanás sobre o pecado é que Satanás diz assim:
A hora que você quiser, você para. Mentira. Só essa vez. Escolhe. Só essa vez. A hora que você quiser, você para. Cuidado. É mentira. Já viu aquela história? Tipo assim, não, só bebo socialmente, mas todo dia toma uma. Só bebo socialmente, ele põe o terno e gravata e toma uma. Aquela história de tipo, eu só vou dar um pega e depois eu paro, é mentira. Satanás está querendo influenciar nas suas escolhas, querido. E eu estou dizendo para você, aquilo que você escolheu hoje vai determinar como é que você vai estar amanhã. E eu estava falando com Deus esse dia, eu disse, meu Deus, essa palavra dentro do meu coração. E Deus me deu esse tema, dizendo assim, o Deus de uma segunda chance. Se Deus está lhe trazendo aqui nesta noite, talvez você entrou nos 12 dias e talvez o teu pensamento, eu não quero generalizar, talvez o teu pensamento foi, será que eu vou conquistar isso? Será que eu vou conquistar aquilo? Não, Deus está dizendo, querido, eu quero que você arrume a tua casa. Estou eu aqui para lhe dar uma segunda chance. Vou te prosperar, vou lhe abençoar, mas primeiro, põe a tua casa em ordem. O Deus de uma segunda chance. A hora que eu quiser eu paro, é mentira. Paulo escreve lá na sua carta aos Romanos, capítulo de número 7, verso 24 e 25. Ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne escravo da lei do pecado. Quando Paulo escreve isso, quem me livrará do corpo dessa morte? O que Paulo tem em mente era um tipo de pena romana, que quando um homem matava outro, e se este outro fosse um inocente, e esse homem matou injustamente, sabe qual era a pena dele? Pegava-se o cadáver e amarrava ao seu corpo, e aquele homem teria que andar com aquele cadáver no período lá de alguns dias, com aquele cadáver amarrado ao seu corpo. E a pena era tão terrível, porque quando o corpo do defunto começava a entrar em decomposição, os vermes começavam a comer o homem vivo. Paulo está dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que ele está dizendo? Na mente eu sou escravo da lei de Deus, mas no corpo eu sou escravo da lei do pecado. Ele está dizendo assim, eu penso uma coisa, mas meu corpo pede outra. Eu penso em fazer uma coisa, mas meu corpo quer outra. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo eu vou ter vitória. Então não caia no laço do pecado. A hora que você quiser, você para. Talvez você já conversou com alguém assim, e se o cara ouvir falar que ele é nóia, ele vai querer partir para cima de você. Tá me tirando, mano? Sou nóia não, mas todo dia ele tem que dar uma pauladinha. Sou nóia não, mas todo dia eu tenho que usar. Cuidado, querido. O pecado nos prende muito mais do que nós imaginamos. É por isso que a Bíblia usa o exemplo das correntes, das algemas do pecado. A hora que eu quiser parar, eu paro. E quando você ouve o depoimento de algumas pessoas, alguém disse assim, olha, foi um único pega, foi um único trago, e depois daquele dia, a minha vida se tornou um inferno. Cuidado, Satanás está querendo influenciar suas escolhas, mas escolha Deus nesta noite. Escolha viver mais próximo de Deus. Escolha viver no sobrenatural. A terceira mentira de Satanás é que ele diz assim, ei, ninguém vai ficar sabendo. Ei, cuidado, é mentira. Ainda mais hoje, todo mundo tem um celular. Irmão, e a coisa está tão feia que o acidente acabou de acontecer. O cara não socorre, ele fica filmando. O cara está lá no chão dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda. Assim, calma aí, deixa eu só fazer uma selfie aqui, deixa eu filmar você. Quer dizer, a mentira de Satanás.
Há um ditado popular, diz que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Aí a gente se baseia no ditado popular, não, a gente se baseia na Bíblia. E a Bíblia em Lucas, capítulo de número 12, verso 2 e 3, diz assim: mas não há nada encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porquanto tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz do dia, e o que falaste aos ouvidos do gabinete, sobre os telhados será pregado. Cuidado. Ninguém vai ficar sabendo. É mentira de Satanás. É mentira, irmão. Talvez para aquela mulher, eu estou dizendo sobre escolhas. Talvez o inimigo soprou no ouvido daquela mulher e disse para ela assim: ei, vai te trazer realização. Talvez o inimigo soprou no ouvido daquela mulher dizendo assim: ei, a hora que você quiser, você para só essa vez. Mata a vontade. Talvez ele soprou no ouvido deles. Ninguém vai ficar sabendo. É mentira, irmão. É mentira. E a notícia vai correr muito rápido. Mais rápido do que nós imaginamos. E eu estou pregando primeiramente para mim. Porque tem texto, eu não sei você, mas eu, quando estou montando um sermão, eu lembro, tem texto que as minhas carnes tremem. Que eu digo assim: meu Deus. Mas ai do profeta que não pregar uma palavra porque não viveu. E ai do profeta que não pregar uma palavra e procurar vivê-la. Todos nós, queridos, fomos chamados a um compromisso. E o inimigo tem querido influenciar as nossas decisões. O inimigo tem querido influenciar as nossas escolhas. Talvez dizendo para você: ninguém vai ficar sabendo. Talvez dizendo para você: não vai pegar nada. Ei, querido, cuidado. É mentira de Satanás. Deus está dizendo para você: eu tenho uma trajetória para a tua vida, eu tenho uma trajetória para o teu ministério, eu tenho uma trajetória para a tua casa. O salmista no Salmo 139 ele diz: Deus, eu ainda estava informe no ventre da minha mãe, e o Senhor já tinha todas as coisas escritas no livro. Deus escreveu uma história para você. Não abra mão daquilo que Deus tem para você, não abra mão daquilo que Deus tem para a tua casa, não abra mão daquilo que Deus tem para a tua família. Meu irmão, Deus tem o melhor para você. 2017 é um ano de milagre, eu creio nisso, mas vai depender das tuas escolhas. Vai depender das nossas escolhas, irmão. Nós precisamos fazer a escolha certa. Tudo gira em torno das nossas escolhas. Tudo. Se você escolher usar um sapato com salto muito alto, você vai ficar talvez com as pernas cansadas. Mas foi uma escolha. Foi uma escolha. Se você escolher comer demais, talvez algo muito salgado, a pressão subiu. Mas foi uma escolha. Qual que é a quarta mentira de Satanás? Sabe qual é a quarta mentira de Satanás? Ele vai dizer para você assim: ei, você pode arcar com as consequências. É mentira. O pecado cobra muito mais do que nós estamos dispostos a pagar. Você pode arcar com as consequências. É mentira. Nenhum de nós pode. Pensamentos do tipo assim: ah, não pega nada, eu sou lá da igreja, o máximo que pode acontecer é o pastor me deixar de banco 2 meses e já era. Cuidado. Pecado cobra muito mais do que eu e você estamos dispostos a pagar. Ah, o que pode acontecer é só uma briguinha lá entre nós, depois eu me acerto com ela e está tudo bem. Cuidado. Pecado pode cobrar muito mais do que você está disposto a pagar. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. O sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele diz assim, Eclesiastes 3, verso 2: há um tempo determinado para cada coisa. Há um tempo de plantar e um tempo de...
Eu gosto da versão que diz assim: há um tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Porque assim, há um tempo de plantar. Quando eu vou plantar, eu escolho aonde eu quero plantar, como eu vou plantar, quando eu vou plantar. Mas na hora de fazer a colheita, eu não posso escolher. E se eu gostei ou não gostei, se eu não gostei, eu vou ter que arrancar o que eu plantei. Então quem arranca, arranca assim, não era isso. Não era isso que eu queria. Então vale o alerta. Se não gosta do que está colhendo, então olhe o que está plantado. Queridos, nós precisamos entender que eu posso escolher o que vou plantar, mas não posso escolher o que vou colher. Repita comigo assim, se você pode. Plantar é opcional. Colher é obrigatório. Vamos repetir para ficar gravado? 1, 2, 3. Plantar é opcional. Colher é obrigatório. Agora com aquela cara de profetas que só você sabe fazer, olha para mim e diz assim: entendeu? Teve gente que ficou com medo de falar, né? Eu não estou falando para te amedrontar. Eu estou falando para você que quando eu estudava e escrevia a mensagem, a perna tremia, eu dizia assim: Jesus, me ajuda. Porque, queridos, Satanás é mentiroso quando ele diz assim: nós podemos arcar com as consequências. E eu quero lhe provar dentro do texto que eu li, que aquela mulher não pôde arcar com as consequências. Primeira consequência que aquela mulher teve, ela ficou só. Ei, ela foi pega no ato de adultério. Quem adultera não adultera sozinho. Ué, não. Queridos, quando você lê o texto, cadê o parceiro? Cadê o homem da história? Ah, e na hora que ele queria, talvez, estamos juntos, se a casa cair para você, cai para mim. Te amo. Te amo. Eu deixo a minha mulher por você. Na hora que a casa caiu, ela ficou sozinha. O pecado cobra muito mais do que nós estamos dispostos a pagar. Queridos, ela ficou só. Aí, vamos lá fazer uma fita, é nós. Tamo junto, irmão. Se a casa cair, cai para nós dois. Casa caiu. Não conheço não, tio. Senhor, nunca vi, senhor. Tô com ele não, senhor. Não é meu não, senhor. Cuidado, irmão. Eu estou disposto a arcar com a consequência da não. Porque na hora que a casa caiu, ela ficou só. Meu irmão, nós precisamos entender que pecado, ele vai cobrar. E nós não estamos dispostos a pagar. É por isso que alguém subiu na cruz e pagou o preço que você não podia pagar. É por isso que alguém tomou o lugar que era meu e que era teu. Em Colossenses está escrito dizendo assim: a cédula que lhe era contrária, eu paguei, eu quitei, cravei na cruz do Calvário, dizendo, expondo a principados e potestades, dizendo, ele não deve mais nada, ela não deve mais nada, escolha Deus. Ele pagou por mim e por você.
pecador, querido. Segunda consequência que essa mulher teve que arcar. A sua vida foi exposta. O texto diz que ela foi trazida e colocada de pé no meio de todos. Ninguém perguntou se aquilo que estavam fazendo ia ferir os filhos que ela tinha. Ninguém perguntou se ia magoar um pai e uma mãe que ela tinha. Não. Ninguém perguntou se ia fazer mal. Simplesmente colocaram ela no meio de todos, irmão. E o pecado traz consequência. Olha lá, fulano. Olha lá, pilantra. Ninguém perguntou se foi a primeira vez. Ninguém perguntou se ela foi seduzida. Simplesmente, aí ó pecadora. Sua vida foi exposta. A sua vida foi exposta. Terceira consequência que essa mulher teve que arcar. Terceira consequência, queridos, ela teve que ver pessoas com pedras na mão para atacar nela. Ei, detalhe, pessoas que nunca viram, pessoas que nem conheciam. Sabe por quê? Porque depois que a nossa vida é exposta, tem sempre alguém com pedra na mão para atacar, mesmo sem te conhecer. Tem sempre alguém com pedra na mão para atacar em você. Não conhece, não sabe se você escorregou, se você simplesmente decaiu na fé e acabou caindo no laço. Ninguém está nem aí. Está com pedra na mão para atacar. Não importa o quanto você pregou e as pessoas foram abençoadas, simplesmente vão olhar dizendo assim: olha lá o pregador que caiu, olha lá o irmão que traiu a esposa, olha a irmã que fez isso, olha o jovem que fez isso. Ninguém está nem aí, querido. Se você tinha uma vida íntegra antes, simplesmente não com pedra na mão para atacar. E o que me dói, irmão, é que tem gente que compra o peixe de qualquer jeito e vai passando. Na era do Face, então, estão matando um monte de gente. E às vezes, irmão, é montagem. Às vezes alguém fez alguma coisa lá para complicar a vida de alguém. Esses dias eu vi um vídeo, e antes de ir falando, eu gosto de investigar para saber se é mesmo. Aí disseram: olha, profeta chama a atenção de fulano de tal, um grande homem aí conhecido. E aí eu vi o vídeo e eu disse: realmente é. Aí, não é isso não. Aí eu vi o vídeo e disse: não, mas espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu peguei o vídeo do culto inteiro, assisti o culto inteiro. Falei: irmão, pegaram a hora que Deus usa o profeta e juntaram na hora que o pastor estava ministrando a oferta. Fizeram edição, mas parecia perfeito. E todo mundo compartilhando, dizendo assim: olha lá os pilantras, os ladrão. Cuidado, não pega a pedra para atacar em quem você não conhece. Por quê, pastor? Porque com a mesma medida que medirem, serás medido. Aquela mulher, ela está vendo pessoas com pedra na mão para atacar. E tem gente, irmão, que vai no oba-oba, porque chegou aqueles que tinham intenção de usá-la para tentar incriminar Jesus. Mas coisa boa, irmão, é que aquela mulher só teve uma segunda chance, porque levaram ela, sabe para quem? Para Jesus. Se tem uma coisa de bom que aqueles camaradas fizeram, foi levar ela para Jesus. Por quê, pastor? Porque quem chega até Jesus tem a oportunidade de uma segunda chance. Pastor, não entendi. Você não veio a esta igreja hoje por acaso.
Não foi o teu amigo simplesmente que lhe convidou. O Espírito Santo tem um plano na tua vida. Te trouxe aqui, está dizendo para você: eu tenho uma segunda chance para você. Há uma segunda oportunidade para a tua vida, querido. Não abra mão daquilo que Deus está lhe dando. Levaram aquela mulher até Jesus. Levaram aquela mulher até Jesus. Pessoas estão com pedras nas mãos. E Jesus está olhando para ela. Uma quinta mentira de Satanás é: você pecou, já era. Para você, acabou. Não tem mais jeito. É mentira. Por quê? Porque se chegar em Jesus, tem jeito. Satanás às vezes sopra no teu ouvido dizendo: para você já era. Você vai fazer o que lá? Você errou, você falhou. Engraçado que ele mente dizendo: vai te trazer realização. A hora que você quiser você para. Ninguém vai ficar sabendo. Ele vai dizendo assim: olha, você consegue arcar com as consequências. Mas ele também diz assim, depois que você peca: agora já era. Sabe por quê? Porque o seu nome quer dizer acusador. E ele te incentiva a fazer. Depois que você faz, ele vem para te acusar. Mas quando ele diz para você que não tem mais jeito, quando ele diz para você que a sua vida acabou, quando ele diz para você que para você já era, eu tenho que lhe dizer: ele também mentiu. Sabe por quê? Porque se chegar em Jesus, tem jeito. Olhe para alguém e diga assim: se chegar em Jesus, tem jeito. Diga. Se chegar em Jesus, tem jeito. Sabe por que tem jeito? Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para aniquilar, para destruir as obras do diabo. Se você chegar em Jesus, ainda há uma segunda chance. Eu vim pregar para você nesta noite sobre o Deus da segunda chance. Levaram aquela moça até Jesus. Quando eles estão com ela de pé, eles chegam para Jesus e dizem assim: olha, na lei de Moisés está escrito que os tais que assim sejam pegos têm que ser apedrejados. Tu, pois, o que dizes? Queridos, Jesus está lá e eles estão tentando armar um jeito de pegar Jesus. Só que tem um detalhe: a lei diz, Levítico 20, verso 10, o homem e a mulher que for pego adulterando, ambos têm que ser apedrejados. Então já está errado, só tem a mulher. O homem não aparece. Talvez o homem seja até um daqueles que está com pedra na mão, porque para se livrar da culpa, alguém se tem por inocente e acusa o outro. Tu que dizes? E Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo no chão. Os homens começaram a insistir. Eles estão insistindo. Eles têm em mente pelo menos duas coisas. Se Jesus diz que não, eles vão acusar Jesus que Jesus está indo contra a lei de Moisés. Se Jesus diz para matar, Jesus vai ter um problema. Por quê? Porque só quem podia aplicar a pena capital era Roma. Você vai ver isso lá em João, Evangelho de João, capítulo 18, verso 31, que ninguém poderia ser levado à pena de morte senão por Roma. Era só Roma que autorizava a pena capital. Então, de todo jeito, eles estão querendo pegar Jesus. Se ele disser que não, a gente pega ele. Se ele disser que sim, a gente pega ele. Sabe o que Jesus fez? Ficou calado. Tem hora que você precisa ficar calado. Está falando demais. Está
Rafa ficou calado. Jesus se inclinou, começou a escrever. Como eles insistiram, Jesus se levantou e disse assim: aquele que dentre vós não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Simples. Deuteronômio 17, versos 6 e 7, diz assim, que ninguém poderia ser morto pelo testemunho de uma pessoa. Teriam que ter pelo menos 2 ou 3. E que as testemunhas teriam que ser as primeiras a atacar a pedra. E depois o povo. Quando Jesus volta, se levanta e diz, aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Irmão, Jesus não disse que sim nem que não. Ele só falou assim, quem não tiver pecado, que seja o primeiro. Por lei, quem tem que tacar primeiro? As testemunhas. E um monte de gente com pedra na mão, esperando as testemunhas. E a testemunha, a palavra de Jesus bateu lá no fundo. Quem não tem pecado, que seja o primeiro. Aí a testemunha para. E aí o texto diz que pela própria consciência, eles começaram a se remoer. E aí a testemunha, ó, a outra testemunha solta a pedra. O povo de trás diz assim, se ele que é ele que diz que viu, não vai tacar, quem sou eu para tacar? Se é ele que diz que viu, ó. E eu imagino a mulher só esperando assim, ó, esperando a pedrada. E de repente ela ouve um barulho, tum, tum, só que não é dela. Cai do lado, alguém soltando no chão, tum, tum. E ela se encolhendo. E de repente começa a sair um a um. Sabe por quê? Porque Deus vai pegar os teus acusadores e vai mandar embora, um por um. Aquela turma que não acredita que Deus pode mudar a tua história, Deus vai mandar embora, um por um. Soltando as pedras, e a mulher ora. Aí de repente ela se levanta, está olhando e Jesus diz assim, ei, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê? Ela diz assim, Senhor, todos foram embora. Quem era o único que podia pegar a pedra e tacar nela? Porque ele disse, aquele que dentre vós que não tenha pecado, que seja o primeiro. O único que poderia tacar a pedra nela era Jesus. O texto não diz, eu não quero ferir a exegese do texto, mas Jesus podia muito bem pegar a pedra, segurar a pedra, olhar para ela e dizer assim, eu lhe dou uma segunda chance. Eu estou dizendo para você que o Deus de uma segunda chance está aqui nessa noite. Jesus olha para ela e diz assim, nem tampouco eu te condeno. Agora vai e não peques. Sabe o que eu vejo? Ele diz para ela assim, agora vai e veja bem o que você vai escolher. Porque as suas escolhas vão determinar onde é que você vai estar. E eu quero dizer para você que o Deus de uma segunda chance está aqui nesta noite. Com a permissão do pastor, eu queria que você se colocasse de pé, meu irmão. Uma palavra rápida. Mas eu quero dizer que Deus tem uma segunda chance para nós. Queria chamar minha esposa para louvar. Enquanto ela louva, deixa eu contar algo para você. Talvez você já tenha até ouvido, mas se não, vai ouvir. Diz que numa certa cidadezinha, um vilarejo, uma cidadezinha bem pequena, existia ali só uma farmácia. O dono da farmácia morava em cima da farmácia. E
Uma bela noite, alguém bate na porta, uma porta de aço, assim, de ferro batendo. Muito forte aquele desespero. E aí ele desce correndo, assustado. Quando ele abre, era uma menina, uma criança, conhecida já dele. E disse assim: olha, desculpe incomodar o senhor nessa hora da noite, me perdoa. Mas aqui minha mãe teve crise de novo, e o senhor sabe que minha mãe precisa tomar aquele remédio, se ela não tomar. E a mãe estava com convulsão em casa. E a menina disse assim: se minha mãe não tomar esse remédio, ela vai piorar e pode até morrer. O farmacêutico lá, nervoso, porque a moça acordou ele. E ele disse: tá. Ela: mas senhor, tem outro detalhe. Disse: eu não tenho dinheiro, o senhor pode me dar? E depois eu vejo como eu vou pagar o senhor. E ele, muito irado, porque tinha acordado, entrou na farmácia, não acendeu nem a luz, pegou o vidro lá e disse: toma, leva. Aí subiu, a menina foi, ele abaixou as portas. Aí a esposa disse: o que foi? O que aconteceu? Eu disse: eu estou cansado desse lugar, só tem a minha farmácia aqui, o povo vem me incomodar toda hora. Agora de madrugada essa menina vem aqui bater, pedindo remédio para a mãe dela. E pior, fiado. Eu não aguento mais isso. A esposa disse: calma, moço. Não. O que ela queria? Ela queria o remédio lá para a mãe dela, lá que estava convulsionando. E aí o camarada foi se ajeitar para dormir. Aí ele pôs a mão na moça e disse: meu Deus, eu peguei o remédio no lugar errado. Ele era alguém que vinha de uma cultura de pais ateus. E no desespero ele sabia que se aquela mulher tomasse aquele remédio, ela morreria. Então, desesperado, o coração palpitando, ele se ajoelha e diz: ei, Deus, eu cresci ouvindo que o Senhor não existe. Mas se o Senhor existe, me dá uma segunda chance. Não deixe ela tomar aquele remédio, porque senão ela vai morrer. E na sua oração, daqui a pouco na porta, desesperado, ele morreu. Desceu, quando abriu a porta, a menina, chorando, desesperado. Ele disse: fala, filho. Esperando, já dizendo assim: minha mãe tomou e morreu. Por favor, não leva mal, mas o senhor pode me dar outro vidro de remédio? Por que, menino? Porque eu saí correndo para levar o remédio para minha mãe. Eu tropecei, caí, o remédio quebrou. E eu preciso do remédio. Ele acendeu a luz, foi no lugar certo, pegou o remédio, deu para a menina e disse: Deus é Deus de uma segunda chance. Deus existe, Deus é Deus de uma segunda chance. Deus existe, Deus é Deus de uma segunda chance. Eu vim dizer para você que Deus tem uma segunda chance para você hoje. Deus tem uma segunda chance para o teu casamento. Deus tem uma segunda chance para a tua família. Deus tem uma segunda chance para o teu ministério. Deus tem uma segunda chance para a tua casa. Vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia. Não importa quem você é, Deus tem uma segunda chance. não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Eu sinto a presença dele. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa
amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, não. Não importa quem você é, não importa o que você for, aleluia. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, não. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, não. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. O Espírito Santo falou comigo aqui. Se você entende que Deus falou com você e você quer essa segunda chance, eu sei que é apertada, mas sai do teu lugar, vem aqui à frente. Meu irmão, Deus está lhe dando uma segunda chance nessa noite. Deus está lhe dando uma segunda chance nessa noite. Deus está lhe dando uma segunda chance nessa noite, meu irmão. Oh, os pastores, se sentirem de orar por alguém, fique na liberdade. Porque Deus está dando segunda chance nesta noite. Alabando o copaço. Shibiriyo comonderabas, ubideca. Semio debas, ubidacas. Alabando o copaço. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, não. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, não. Eu quero orar com você. Irmão, eu sinto tanto a presença de Deus neste lugar. Eu estou com tremedeira no meu corpo. Eu não estou
quase conseguindo ficar de pé. E eu não sou melhor do que você. O Espírito Santo está nos dando uma nova oportunidade. Ei, meu irmão, Ele quer levantar a tua casa, quer levantar o teu ministério. Oh, sinta o toque dele aí nesta noite. Xarabunde que assumida e a série. Espírito Santo, toca agora dentro de cada coração. Vem com teu bálsamo agora, Espírito Santo. Ai, eu sou me derrebe a suri de cante ou da vácia. Ai, eu mento rabando com minha sé. Espírito Santo, às vezes nós não temos força. Espírito Santo, às vezes, Pai, nós queremos lutar, mas a nossa carne, Senhor, é tão forte, às vezes, que quer nos fazer parar. Mas vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ai, o sebiduia canto e masebe da raça. Sopra sobre este lugar, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo. Espírito Santo ministra dentro de cada coração aqui agora. Meu Deus, vai enchendo agora. Abante, orabaqui, que ofaste. Alabando, comandou que pedaço me cantará. Se me deu, comandai a sé. Espírito Santo, Espírito Santo. Renova o Espírito Santo. Alabando, comandai que a suri me chora, mandai a sa. Ai, a camandará, mas suri me cantarás. Receba o renovo de Deus, igreja. Feche os seus olhos e fale com Deus. Fale com Deus. Oh Deus. Ele não desistiu de você. Deus está lhe dando uma nova chance. Deus está lhe dando uma nova chance. Segura a mão de quem está do seu lado aí, eu já vou encerrar, minha hora foi. Ô meu irmão, Deus já está realizando algo, fique tranquilo. Deixa os obreiros trabalhar, olhe para cá você. Ei, deixa eu lhe dizer algo. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Oportunidade para quê, pastor? Para fazermos o certo daqui para frente. Para fazermos as escolhas certas. Para amarmos mais. Para valorizarmos mais. Para honrarmos mais. E para servirmos a Deus melhor. Olhe para mim. Ele não desiste de você. Agora olhe para alguém e diga assim: Ele não desistiu de você. Diga. Agora de mão dadas, eu queria que nós louvássemos mais uma vez esse povo. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ei,
vou contar até 3 e você vai levantar a mão dele assim e vai dizer: ele não desiste, tá bom? Pastor, é inovação? Não, é fé. Se você crer, faça. Mas ó, eu vou contar até 3. Se tu fizer assim, ele desiste, então nem faz. Você vai encher o peito e vai dizer: ele não desiste, tá bom? Combinado? Quem não fizer lá fora, você dá um beliscão nele. É brincadeira, irmão, pelo amor de Deus. É brincadeira, faz isso não. Cada um tem um jeito de glorificar. Fique em paz. Eu conto 1, eu sei que Deus falou conosco. Eu conto 2, eu sei que Deus nos deu uma nova chance. Eu conto 3, vai! Ele não desiste! Aplaude a Jesus! Aplaude, aplaude, aplaude! Aí quem está do seu lado aí, abraça ele, ela aí. Abençoa a vida dele e dela aí. Glória a Deus. Ele não desiste. Meus irmãos, eu queria aproveitar esse momento. Eu queria levantar um clamor por você, com você, por uma criança que está na UTI. Nós queremos que o nosso Deus é um Deus de milagre. Eu já vou entregar o microfone aqui de direito, mas eu queria levantar esse clamor com você. Está aqui uma criança que está na UTI, 8 anos, infartou, uma suspeita de câncer na cabeça. Eu tenho criança, você tem criança, e a gente sabe como que é. Então eu queria que você unisse a sua fé com a minha fé, com a fé dos irmãos, de cada um aqui. Nós vamos clamar, amém? Senhor Deus e Pai, Deus de toda honra e toda glória. Meu Deus, eu coloco essa criança nas tuas mãos. Meu Deus, tu és o Deus que tudo pode, o Senhor não mudou. Meu Deus, vai de encontro agora. Meu Deus, eu quero unir a minha fé com a fé dos meus irmãos. Meu Deus, visita agora, repreende, Senhor, todo mal, toda sorte de enfermidade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurá-la agora. Porque aquele centurião disse: Senhor, manda apenas uma palavra. Meu Deus, Pai, nós cremos no sobrenatural. Por isso nós oramos e pedimos a bênção e o milagre. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe, nós cremos na vitória, amém, irmão? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe grandemente. Se você quiser, nós temos ali os nossos materiais. Eu tenho ali apostila para casais, tem livro, tem DVD. Passe lá, tá bom, irmão? Se você quiser, tem a maquininha, dá para passar no canto, mas não é obrigado. Não vim pregar aqui para vender, não. Vim trazer uma palavra ao meu e ao teu coração, tá bom? Se você puder, nos ajude. Se não puder, você pode orar por mim, amém? Amém. Combinado 3 horas da manhã? Amém. Vocês estão numa fé, irmão? Meu Deus. Glória a Deus, eu pastor. É brincadeira, precisa ser às 3 não. A hora que você lembrar, você pede para Jesus abençoar o grandão e a família, tá bom? Jesus sabe quem é. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Podeis tomar os vossos assentos, irmão. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Deus abençoe a vida do pastor Anderson por essa palavra abençoada, a palavra que falou ao meu coração, que falou ao teu coração. E amanhã, às 20 horas, nós teremos aqui o 4º dia da nossa campanha. Amém? Amanhã estará ministrando a palavra aqui o pastor Antônio Filho. Amém, Zacarias? Pastor Antônio Filho, amigo do Ataíde, amigo particular, e o Ataíde nos indicou, não é? E ele estará... Não, mas não foi a primeira vez, né, Ataíde? Ele já tinha vindo aquela outra... 2 vezes. Essa é a terceira. Amém. Há pedidos de oração aqui, aonde nós oramos, apresentamos, e eu creio que essa oração chegou até o trono do Senhor. Amém? Há o material do pastor Anderson ali atrás, aquele que quiser adquirir. Amém? Fica na liberdade. Se coloca em pé, vamos dar a bênção. Foi feita essa oração e eu creio, né, que Deus, estou vendo aqui também, Marcelino aqui também, glórias a Deus, né? Vários irmãos aqui
também conosco aqui nesta noite. Amém, irmãos? E amanhã às 20 horas nós continuamos aqui o 4º dia da nossa campanha. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Nós concordamos com a oração que o teu ungido acabou de fazer aqui por toda a igreja e nós recebemos esta palavra. Em paz nós viemos para a tua casa, em paz nós vamos voltar para os nossos lares. Quando nós também chegarmos lá, nós também possamos encontrar tudo na paz. Cobre a tua igreja com o teu sangue, reveste a tua armadura, que os teus anjos guerreiros acampem ao nosso redor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja cada um de nós de agora e para todo sempre. A igreja diga: amém. Deus te abençoe, boa noite, bom descanso, bom retorno. Até amanhã, se Deus quiser.